Estimados ouvintes, caros seguidores e compatriotas da Guiné-Bissau, estamos aqui mais uma vez para mais uma reportagem. Mas antes, vamos analisar os tópicos. No primeiro ponto, vamos falar sobre a data de marcação do início do recenseamento para as eleições legislativas. Seguidamente, vamos falar sobre a reação dos partidos em relação a este processo. No último ponto, vamos falar sobre o braço de ferro existente entre o governo e a frente sindical. É mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. A equipa timorense de apoio ao processo de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau terminou no passado dia 9 de novembro de 2022 a sua missão no país com a entrega de equipamentos informáticos e outros materiais ao governo da Guiné-Bissau. Dizem, resistou-se uma história entre Timor-Leste e a Guiné-Bissau no âmbito do processo eleitoral. Esta cerimônia pode dizer-se que é uma cerimônia concreta que mostra os resultados, afirmou Acílio Manuel Branco, ele é que é o diretor da missão de apoio de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau. Uma das essencial que determina o processo de recenseamento eleitoral é a base de dados lista. E agora, a nossa contribuição já tem uma base de dados e servidores pronto para utilizar. Segundo o responsável, a missão, composta por 8 elementos, chegou no país no passado dia 8. Desde então, esteve a trabalhar com o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. O diretor de missão de apoio ao processo de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau garantiu que estão preparados uma base de dados e sistema cujos senhas e acessos foram entregues às autoridades da Guiné-Bissau. Temos organizado todo o nosso sistema para podermos dar arranque ao processo de recenseamento eleitoral. O ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, afirmou que a cerimônia simbólica é uma das várias ações que o governo timorense tem vindo a fazer em relação à Guiné-Bissau nos processos eleitorais. Recordando que esse apoio começou há vários anos, o primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabian destacou no final da cerimônia em crioulo que os bens entregues por Timor-Leste vão ser preservados para as próximas eleições, porque a Guiné-Bissau não pode, sempre que realiza as eleições, pedir os materiais. Timor-Leste entregou material informático, boletins de recenseamento eleitoral, geradores, veículos motorizados com 3 rodas e outros equipamentos e 97,5 milhões de francos CFA, cerca de 148 mil euros. E na sequência disto, disse que o recenseamento para as legislativas vai iniciar no dia 10 de dezembro de 2022, anunciou em conferência de imprensa o Fernando Gomes, ministro da Administração Territorial e Poder Local. A data do início do recenseamento eleitoral em todo o território nacional, assim como na diáspora,
terá lugar no próximo dia 10 de dezembro do ano em curso. Disse ele que o artigo 21 da Lei 11/2013 estipula que o governo, através do departamento competente, deve anunciar a data de início de recenseamento eleitoral antes. Por isso mesmo, disse ele que está aí precisamente para cumprir esta formalidade. O artigo 21 da Lei número 11/2013 estipula que o governo, através do departamento competente, deve anunciar a data do início do recenseamento eleitoral 30 dias antes. Que aproveitou para lançar um vibrante apelo aos cidadãos com capacidade eleitoral de se recensearem. A todos os cidadãos nacionais com capacidade eleitoral para aderir em massa aos locais de recenseamento. Fernando Gomes assegurou ainda que a data será anunciada aos partidos políticos a fim de promoverem ações que façam do processo eleitoral seja ordeiro, cívico e pacífico. A todas as forças políticas que irão concorrer nessas eleições legislativas, no sentido de colaborarem para que essas eleições possam decorrer num clima de paz, tranquilidade, serenidade e de civismo. Aos agentes recenseadores, disse ele que gostaria que todos trabalhassem na base de responsabilidade e patriotismo e garantiu uma fiscalização de todo o processo. Aos agentes recenseadores, exigimos rigor, disciplina e isenção. Mas antes de ser oficialmente anunciada aos partidos políticos sobre a marcação da data do início do recenseamento eleitoral, conforme disse o ministro, a Rádio Voz da América interpelou Armindo Andem. Ele é o alto dirigente do Partido de União para a Mudança sobre o assunto e eis a resposta. Temos que dizer que este governo não tem mais condições de pretender organizar o recenseamento eleitoral para as próximas eleições legislativas. Primeiro, tiveram mais de 6 meses para o fazer. Não é agora, a um mês da data que o chefe de Estado marcou para a realização, a 18 de dezembro, das eleições legislativas, que vem nos anunciar que o recenseamento arranca a 10 de dezembro, 8 dias antes da realização das eleições legislativas. Segundo, a CNE não existe, que é o órgão fiscalizador do recenseamento. Se este governo fosse legal e legalista, exigiria primeiro a eleição do secretariado executivo da CNE, cujo mandato expirou no mês de abril, há 7 meses. Descartando a falta da capacidade levantada, o primeiro-ministro alega a imperatividade exigida pelos partidos políticos. Havia um imperativo que nós achamos fundamental, foi levantado por parte dos partidos políticos que queriam, portanto, que no processo de licenciamento que os cartões dos eleitores fossem entregues na hora. E também queriam um recenseamento de raiz. Portanto, foi nesta base que o governo tem vindo a trabalhar. Isto provocou uma série de questões e, consequentemente, alguma alteração nas datas. Agnello Regala recalca a caducidade de CNE e a incompatibilidade dos seus membros. A Comissão Nacional de Eleições está caduca, o seu
presidente, o seu ex-presidente é agora presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Há situações de incompatibilidade a nível dos membros que fazem parte, para além de não terem quórum sequer para se reunir. A não ser que façam isto à martelada, quer dizer, queiram fazer as eleições à martelada da forma como normalmente este regime tem atuado. Martelada referenciada pelo Agnello Augusto Regala. Na mesma linha, Idrissa Diallo diz que a governação da Guiné-Bissau está fora de qualquer prazo legal perante um governo que só tem legitimidade vinda pela parte do Presidente da República. Hoje estamos fora de qualquer prazo legal e vamos chegar no mês de março, no término da legislatura, que foi interrompido de maneira unilateral pelo Presidente da República, formou um governo que não tem nenhuma legitimidade, senão a legitimidade vindo dele. Este governo falhou a organização de eleições, que no nosso ponto de vista é muito grave. Nelo, como é conhecido, ataca mais uma vez a inconstitucionalidade da marcação das eleições, agora com data sem cumprimento possível. Já nos deram sinal, as eleições foram inconstitucionalmente marcadas, deviam ter sido marcadas para 90 dias, como diz a Constituição. No entanto, as eleições foram marcadas para mais de 7 meses depois. Idrissa Diallo aconselha os partidos políticos e o próprio Presidente da República. Ele acabou com o Parlamento, acabou com a legislatura, todos os partidos estão na pé de igualdade. É importante que os partidos que estavam no Parlamento recusam encontrar sozinho o Presidente da República para não tornar cúmplice de violações da lei. O Presidente da República não pode formar do seu belo prazer um governo para organizar as eleições. Isso tem que ser resultado de negociação entre Presidente da República e partidos políticos. Em seguida, foi a vez do presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que disse que o atual governo de iniciativa presidencial é incompetente e ilegal por não conseguir realizar as eleições legislativas antecipadas na data marcada e resolver as questões sociais do país. E quando nós agora ouvimos dizer que vai se fixar uma nova data, antes de se fixar uma nova data, é preciso reconhecer que este governo não só é ilegal, como é incompetente. É incompetente, é incapaz e é preciso tirar ilações em relação a isso. Portanto, antes de nós começarmos com outro tipo de proclamações. Portanto, nós a nível do PAIGC vamos fazer o nosso trabalho, vamos contribuir com aquilo que é possível para que o país possa voltar à normalidade constitucional. Domingos Simões Pereira falava na passada sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, a chegada de Portugal, onde se encontrava há pouco mais de 2 meses. Parece que continua a persistir dificuldades na interpretação das leis, que são muito claras em relação a isso. Quando não se conseguiu fixar as eleições em 90 dias, depois de dissolução do Parlamento, estava-se a violar a lei. Foram fixadas as eleições para dia 18 de dezembro de 2022 e estamos em novembro e o recenseamento ainda não começou. Quando não se conseguiu fixar eleições nos 90 dias depois da dissolução do Parlamento, estávamos a violar uma lei. Foram fixadas as eleições para o dia 18 de dezembro. Estamos em novembro e o recenseamento ainda não começou. Estamos a violar a lei. O líder do PAIGC criticou ainda a situação vigente da educação e da saúde, marcadas pelas sucessivas greves convocadas pela Frente Sindical. Queria ser surpresa para ninguém. Desde o início dessa governação, não conta comigo. Setor social,
sobretudo educação, saúde, que assistência social, e que faz parte das prioridades. A minha que uma nota fica não nos surpreende, e que faz parte das prioridades. Tudo o restante faz parte, todo outro tipo de despesa faz parte. Educação, saúde e solidariedade, que faz parte das prioridades. Agora, não espera que o povo guinense não compreenda aquilo e não se dê a linha, esse posicionamento que tem aquilo como prioridade. Há quem diga que o sabor de uma refeição boa se reconhece logo no bom cheiro da sua fervura. Mas esta das eleições, tudo indica que o resultado não vai ser bom, conforme acha Idrissa Diallo, líder de PUN. Há problemas graves que estão a avizinhar, há conflito dentro do regime atual e nós entendemos que um governo de partidos é prejudiciável à paz pública na Guiné-Bissau. Temos que ter um governo de tecnocrata. É isso que nós temos que negociar com o Presidente da República. Uma ideia reforçada pelo líder de PCD, Partido Abelha, Vicente Fernandes. A Guiné-Bissau nunca sentiu, tanto quanto hoje, o amordaçado da democracia, da retirada dos direitos fundamentais dos cidadãos, em que há uma visível divisão social, quer étnica, quer religiosa, e com intromissões do poder na esfera do sindicalismo. Sobre esta situação de braço de ferro entre a frente sindical e o governo, disse que entregaram mais uma vez ao governo uma proposta de 18 pontos para a suspensão de greve em curso nos dois setores. Informar a todos os cidadãos que até agora não há uma proposta concreta por parte do Executivo em relação aos pontos constantes no caderno reivindicativo e também no pré-aviso de greve em relação à segunda vaga. E nós, obviamente, que até este momento estamos numa condição, ou seja, estamos condicionados a ir para a vaga de greve do mês corrente. Ainda pede ao governo o desbloqueamento do salário dos professores e técnicos de saúde em regime legal e exige a nomeação mediante concurso público dos diretores gerais, secretários gerais, inspetores gerais, diretores regionais e das escolas e dos hospitais, assim como centros de saúde pública. Mais uma vez, denunciar a atitude, ou seja, a falta de vontade do Executivo em poder diligenciar e resolver os problemas de educação e de saúde. Ainda pediu a revogação do despacho do primeiro-ministro que manda retirar da base de dados da educação 568 professores das escolas em regime de autogestão e de médicos em especialização por conta própria. Nós achamos que as escolas com autogestão foram instituídas em 2014 sem nenhuma base legal, mas também foi uma medida política para poder fazer face às greves nas escolas públicas. Acabamos de ouvir na semana passada que o governo fez um acordo com a República da Venezuela em relação à especialidade. Cerca de 167 especialistas vão oferecer bolsas e esperávamos que o governo tenha sim a vontade de poder ter especialistas nessa área. E se estamos a ter pessoas que estão a formar por conta própria, com a iniciativa, com o dinheiro próprio, devia haver uma boa fé em poder proteger essas pessoas. A situação dos setores de saúde e da educação continua a enrolar há muito tempo e a situação é mais diretamente afetante à população porque, de facto, cada um de nós precisa de saúde e todos nós precisamos de ter conhecimento. E para que isso haja, é preciso termos escola, mas primeiro é a saúde.
Por isso mesmo, estes dois setores sociais, na verdade, são fundamentais e é muito interessante e preciso que o governo atenda essas preocupações para poder aliviar ou então acabar com essas greves constantes nestes dois setores. Esperamos ser mais uma vez úteis nesta pequena reportagem e pedimos que acompanhem sempre o nosso canal. Também inscrevam para que possam ser notificados sempre que tivermos aqui um vídeo novo disponível. Dessa maneira, disperso com abraços, beijos e carinhos a todos, com promessas de voltarmos aqui o mais breve possível para novas reportagens. Muito obrigado e até mais. Bye bye. Tchau.